Olá, pessoal do grupo de leitura. Sejam muito bem-vindos a este resumo visual da emocionante obra The Bookseller at the End of the World, o livro de memórias da Ruth Shah. Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo na incrível dualidade da vida dessa autora. A ideia aqui é separar a sua história pessoal, que é super densa e dolorosa, da trajetória luminosa das suas famosas livrarias, e entender como esses dois mundos acabam colidindo de um jeito belíssimo. Vamos iniciar essa jornada fascinante. Então, vamos direto ao ponto. Nossa agenda de hoje passa primeiro pelo tema principal da obra, seguido pela história pessoal da autora, depois a gente vai ver as perdas e aventuras numa vida de constante fuga, explorar a encantadora história da livraria e, por fim, chegar ao encontro da paz. Parte 1. O tema principal. Tornar-se de verdade. Para o nosso grupo de leitura, ter uma lente analítica logo de cara é fundamental, né? Isso aqui ilustra brilhantemente a alma do livro. A obra toda se apoia nessa citação do clássico infantil O Coelhinho de Veludo, que diz que tornar-se de verdade não é como a gente é feito, mas sim o que acontece com a gente. Sabe, é um processo longo, cheio de desgaste, mas repleto de amor profundo. E a trajetória da Ruth é exatamente sobre isso. Muito, mas muito atrito com a vida até ela finalmente se tornar de verdade ao construir uma comunidade. Parte 2. A história pessoal. O início das dores. Bom, a Ruth nasceu na Nova Zelândia lá em 1946, mas o ponto de ruptura brutal da vida dela acontece em 63. Aos 16 anos, ela foi vítima de abuso sexual, o que resultou em uma gravidez que teve que ser escondida do mundo todo. E aí, logo após o parto, o filho dela, o Andrew, foi levado para adoção forçada, seguindo as regras de um sistema que, na época, simplesmente silenciava as mães solteiras. Essa perda traumática, o desespero de não poder nem segurar o próprio filho, esse foi o grande gatilho. O trauma literalmente arrancou a Ruth das suas raízes e a jogou numa vida onde correr e se esconder virou seu único mecanismo de defesa. Parte 3. Perdas e aventuras. Uma vida em fuga. Vamos avançar no tempo e ver como tudo isso se acumula. Nas décadas seguintes, o mapa da vida dela vira um verdadeiro borrão geográfico. É como se ela tentasse cruzar oceanos para correr mais rápido que a própria dor. Pela linha do tempo, a gente vê a dimensão. Nos anos 60, ela entra para a Marinha e vai velejar pelo Pacífico. Em 1970, morando na Austrália, o luto bate à porta de forma devastadora de novo. Ela perde o marido, Peter, tragicamente, e logo na sequência, o bebê recém-nascido deles, o Joshua. Sem conseguir processar um sofrimento tão gigantesco, ela foge para Papua Nova Guiné, casa de forma repentina e foge de novo. Lá em Melbourne, o desespero chegou ao limite com uma tentativa de suicídio e internação. Anos depois, ela se reinventa trabalhando como assistente social na caótica região de King's Cross, em Sydney, até que, finalmente, em 1984, ela volta para Nova Zelândia, para a região de Fiordland. É uma montanha-russa impressionante, uma mistura de puro instinto de sobrevivência e um volume inimaginável de dor. Então, o ponto crucial aqui é exatamente esse contraste. O passado da Ruth é marcado por fuga constante, um trauma profundo e muito isolamento emocional. As malas estavam sempre prontas. Já o presente dela é o completo oposto. Ela cria raízes na pequena cidade de Manapouri, trocando aquela fuga desesperada pela construção de uma comunidade que cura. E a ponte entre esses dois extremos? Os livros, é claro. Parte 4. A história da livraria. Um refúgio no fim do mundo. Vamos desacelerar um pouco agora. 70. A Ruth tinha exatamente 70 anos quando decidiu abrir o que seria, na cabeça dela, só um hobby de aposentadoria. Ela só queria algo pequenininho, sem pressão financeira, pelo puro prazer da leitura. Mal sabia ela que essa decisão ia transformar completamente a dinâmica emocional de quem quer que passasse por aquela rodovia remota. O que começou com uma cabaninha minúscula, que nem precisou de licença formal para ser construída de tão pequena, virou um verdadeiro mini-império de cura. Temos a loja principal, super pitoresca e com um sino de navio na porta. Aí, com o sucesso, ela viu que as crianças precisavam de espaço e criou a loja infantil, feita com uma porta tão pequena que um adulto precisa se curvar para entrar, toda cheia de pelúcias. E, na verdade, ela também notou que os homens, muitos deles fazendeiros locais, ficavam esperando impacientes nos carros. A solução? Ela construiu um terceiro espacinho, o Snug, voltado para livros de fazenda, pesca e aventura, um refúgio acolhedor para a comunidade inteira.
Agora, o que é fascinante sobre este slide é que o lugar vai muito além de uma lojinha comum. É quase uma clínica informal. Temos o Alan, um bombeiro, lidando com o trauma imenso dos incêndios na Austrália. Ele chega exausto, chora na porta, a Ruth fecha a loja, senta com ele, dá um livro de humor para aliviar o peso e os dois conversam. Temos a Jana, uma jovem alemã de coração partido pelo fim de um relacionamento, que acaba recebendo um abraço apertado e passa dias acolhida na casa da Ruth e do marido dela, o Lance. E tem a história triste, mas muito comovente do menino Toby, que faleceu cedo demais, mas que ganhou uma placa memorial linda acima da porta da livraria infantil. É um lugar que cura as pessoas através da empatia e da literatura. E chegamos à parte 5, o encontro da paz, tornando-se de verdade. Depois de décadas à deriva pelo mundo, as âncoras da vida da Ruth finalmente prenderam fundo na areia. Primeiro, o reencontro e o casamento com o Lance, que virou o porto seguro que ela sempre procurou. Segundo, com as mudanças nas leis lá nos anos 80, aquele silêncio doentio do passado se quebrou. Ela finalmente conseguiu encontrar e abraçar o seu primeiro filho, o Andrew. E por fim, num ato de cura profunda, a pequena cruz do bebê Joshua, que ela carregou escondida num saco de estopa durante todas as suas viagens pelo mundo, finalmente foi sepultada debaixo de uma árvore frondosa lá em Manapuri. Ela não precisava mais fugir. Ela estava em casa. Ela, enfim, se tornou de verdade. E para fechar a nossa análise e aquecer a discussão do nosso grupo, deixo aqui esta pergunta para a gente refletir. Como os livros que compartilhamos ajudam a curar os traumas que escondemos? A incrível vida da Ruth Shaw mostra que, no fim das contas, a cura não vem só das palavras nas páginas, mas do ato maravilhoso de entregar o livro certo, na hora exata, para um coração que precisa de paz. Essa salvação toda pode estar numa prateleira minúscula, literalmente no fim do mundo. Muito obrigada por acompanharem este resumo e até a nossa próxima leitura.